de um estupro ou a mulher manter o filho. Faz-se estupro totalmente em quererem, com esta balbúrdia, forçar que as pessoas mantenham ou criem o filho de um estuprador. O que eu quero me referir aqui é o seguinte: as pessoas, a maioria, ou seja, dentro do cristianismo, principalmente radical, eles são contra o aborto. E essa polêmica praticamente é mundial. E se procura, de alguma forma, dentro do nosso país, ter uma condição das meninas de 11, 12 anos que aparecem grávidas, não arriscarem suas vidas para ter aquela criança. O que nos leva, ou me leva, a trazer aqui para pensamento de todos em comum, é que nós temos visto que os evangélicos são os que mais combatem e os católicos. O islâmico talvez um pouco, mas também é contra. Mas eu não estou aqui para defender aborto, nem para defender o estupro. O que eu estou aqui é para trazer a consciência de cada um ouvinte sobre esse tema. Esse tema é muito polêmico para as pessoas que colocam de uma forma como elas fossem o juiz, como se elas fossem o Deus ou como elas fossem os senhores. Na verdade, como eu já disse em vídeos anteriores, nós somos os deuses neste mundo. Somos Deus neste mundo que fazemos, construímos, edificamos e praticamente destruímos. Mas as pessoas dizem que estão procurando melhoria, que o país vai melhorar, o mundo vai melhorar. Mas as coisas não partem como assim é colocado. A realidade torna-se uma outra realidade. O que é que eu quero falar sobre realidade? Porque a realidade tem duas formas de ser vista. É como o caso do aborto pode ser visto de duas formas, de amplas as formas. Depende de quem preste atenção. Há pessoas que dizem assim, quando ele é muito radical, ele é muito dedicado a não aceitar, a não concordar, mas quando a filha é dele, ou quando o filho é dele, e que está nessa condição, ele procura sempre uma forma de sair, ou de querer que realmente seja resolvido, ou não quer a vergonha da família, dá um jeitinho de abortar a criança da filha. Porque ele sabe que está em risco sua filha, menor de 14 anos, está em risco de vida. Mas ele, quando se vê numa situação, ele procura de alguma forma ocultar aquela situação e procura levar a um hospital, tudo é feito, as coisas. Mas quando se trata das filhas alheias, eles não colocam nesse ponto. Um exemplo aqui, eu quero mostrar essa situação, sendo esse vídeo o mais curto possível, para que eu possa relatar a você, para que você tenha consciência, para que você entenda o que estou falando e compreenda a razão do que estou falando. É porque se você tem um aborto e ser um aborto natural, ninguém entra em crise nem polêmica, nem procura cuidar, nem procura dar caso quando sabe que a jovem ela não consegue manter uma gravidez. Não há ninguém preocupado nesse ponto em procurar dar um tratamento para que a pessoa mantenha os seus filhos. Dá-se ao contrário. Mas quando se trata de uma pessoa que foi estuprada e teve o estupro e precisa realmente de cuidados médicos e não pode ter aquela gravidez, logo os grandes senhores da sua, vamos dizer assim, posição de deuses ou juízes, imediatamente eles dizem, não concordo. Mas o ponto aqui que eu quero falar não é discutir sobre a criança deve viver ou a criança deve morrer.
Porque quando se trata de duas vidas, ou você cuida da criança ou você cuida da mãe. Mata a mãe e deixa a criança para quê? Para sofrer, porque não tem quem cuide. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu coloco é o seguinte. Eu vejo essa religiosidade toda, essa posição aí de deuses, de senhores, de agentes dos céus, que me parece mais agente do inferno do que dos céus, mas estão sempre prontos a dar seu palpite, sua opinião. Aí eu coloco o inverso da situação, do estrupo da sociedade. Eles são aqueles que fazem o estrupo da sociedade. Talvez sim, queira entender, uma algazarra, a balbúrdia, a anarquia. Os senhores da verdade, os senhores, mas essa verdade ela é temporária. Porque quando se trata de matar uma pessoa de cor ou um jovem numa favela, e 80% dos que adotam, aceitam essa situação são pessoas evangélicas, pessoas radicais, pessoas que querem realmente que as coisas aconteçam. Eu não sei se isso é usado no evangelho como uma forma de manusear ou humilhar, ou não vou nem colocar como humilhar, ou na verdade se promover como juízes da terra. Eu acho que eles estão aí para isto. Quando se trata de tirar o pobre da sarjeta, eles não estão aí nem para a situação. Quando se trata de tentar restabelecer uma vida que está caindo na desgraça ou está sendo vítima de maus comportamentos de cidadãos que estão levando os jovens à venda do tráfico, porque as crianças estão precisando de trabalho, as crianças precisam do alimento de cada dia, e muitas das vezes eles são instrumentos nas mãos desses maus elementos que fornecem a droga para que eles vendam, e eles pensam no pão de cada dia, muitos deles. E muitas meninas também. E muitas delas até se dão ao sexo para ter o pão de cada dia. E nisso as pessoas não observam. Esses tais que são tão senhores de si, eles não observam esse outro lado da situação. Quando se fala em igreja nos bairros, nas favelas, não vejo nenhuma igreja com um trabalho realmente de ser e transformador, realmente de restabelecer uma vida que está numa desgraça. Um trabalho de muitas pessoas de fé, de jovens que têm vontade, que querem. Mas aqueles que estão na frente, aqueles que são responsáveis, eles estão só no lucro. Eles usam aqueles inocentes, aqueles que têm uma fé fervorosa, e colocam eles à frente. Eu vou contar uma história pequena aqui, para você ter uma ideia que essa realidade acontece nos nossos dias que nós estamos vivendo. Mesmo na África, acontece casos semelhantes de mães que vendem os filhos para poder ter o seu pão, que deixam os seus filhos em situações dessa, para que possam manter o pão de cada dia. Em muitas cidades acontece isso. Não de se ocultar. Quantas jovens já saíram do Brasil e iam para fora pensando que ia trabalhar, chegaram a ir à Europa, a outros países do Oriente, e chegavam lá para trabalhar de prostituta. E tinham, porque tomavam suas credenciais, não podiam sair para lugar nenhum nem fugir. Então nós vemos que muitas dessas pessoas, elas não procuram na realidade ver a situação de quem está como vítima, mas só querem eles ver eles como os senhores da vida, ou os senhores da realidade, mas não fazem nada. Estamos aí à prova, quando estava acontecendo a Covid, quantas pessoas não se expuseram à Covid pela fé? Porque os que realmente estavam na frente dessa manifestação não fizeram nada para ajudar as pessoas que andavam correndo atrás de caminhões de lixo. O que é que as pessoas fizeram para que aquelas vidas não perecessem? Ao contrário, ficam batalhando para que as crianças venham ao mundo de uma forma até que está correndo risco de vida as duas situações. Não, vai em risco, porque se morrer, morre os dois. A situação é que trata as pessoas como animais, como se fosse um animal, como fosse qualquer objeto. E não vê a vida da pessoa como
como um cidadão, como uma pessoa que está naquela situação precária e precisa de alguém que lhe dê força, que lhe dê uma moral para ela sair daquela situação. Mas olha ela como se fosse uma prostituta, ou como ela se fosse um animal de estimação. Não é por aí que se faz essas coisas, achando que as pessoas têm todas as condições de assumir aquela responsabilidade, porque ela foi vítima do estupro. E ela tem que assumir aquela situação, ela está em risco, ela é uma pessoa que está em risco. Quantas crianças eu não conheci de 12, 11 anos, 8 anos, 10 anos, 8 não, 10 anos grávida? Por quê? Estuprada. Por quê? Por quê? Por famílias, por pessoas de dentro da casa. E aí nós vemos uma situação dessa que as pessoas querem se colocar como juízes da casa. Eu me coloco numa situação de ver a situação e observo aquela situação e tenho misericórdia de entender a situação da família. A angústia da mãe ver uma filha naquela situação em risco, que nem o seio se desenvolveu para dar o leite a uma criança que vem ao mundo fraca, que talvez não resista, e os problemas todos estarão no meio da família, porque ninguém irá assumir uma ajuda para aquela criança e dar o que ela vai precisar para que possa atravessar aquela fase. Ninguém vai se promover para fazer isso. Ao contrário, se promove para fazer ela entrar em risco de vida. Essa é uma situação que a gente vê constantemente. Eu estava a falar uma situação e contar um fato. E até parei um pouquinho, saí um pouco. E é preciso nós analisarmos claramente. Porque quando nós vemos essa situação, que as pessoas acham que tem que ser assim, não é assim. Vê-se situações em que, como anos atrás, décadas, em outros povos também aconteceram, que as pessoas, as jovens de 19, 14, 15 anos, virgens, elas eram chamadas para trabalhar nas igrejas, ou mesmo se dedicar e ficar, e muitas delas se entregavam ao trabalho, à obra missionária, ao trabalho da igreja, e se dedicar àquela obra. Mas muitos daqueles que estavam à frente não levavam a sério a responsabilidade daquela jovem, de ter amor àquela jovem, realmente amor sincero, não é amor carnal, fisionomia, simplesmente olhar a beleza da pessoa e ter que tocar. Então, essa situação acontecia. As pessoas sempre tinham essa ideia de que tudo é fácil. Não é fácil. E aquelas jovens, com aquelas dificuldades, porque precisavam sustentar a família, os pais não tinham como sustentar e iam trabalhar na igreja. E quando chegavam nas igrejas, o que acontecia? Vocês têm plena certeza e convicção. Muitas delas ficavam grávidas. Muitas foram mortas, enterradas. Muitas foram mortas, jogadas atrás das paredes e passaram o cal. E quantos cadáveres não foram encontrados depois de certos locais por aí, que eram igrejas, que eram templo de adoração, encontraram esqueletos com feto dentro. Então essas coisas aconteciam, mas isso não se observa, entendeu? Isso não é visto pelo lado, é ocultado entre si. Cadê o amor que diz que tem pelas vidas? É a minha pergunta. Tem amor por uma criança, por um feto, mas não tem amor pelas vidas que já estão vivas, que já passaram um bom período da vida, têm uma experiência. Mas aí não, mata. Os maiores guerreiros, as maiores cruzadas, as grandes guerras do Oriente, as guerras no Ocidente, os Estados Unidos, que é considerado o país mais evangélico, é o que mais faz guerra, com as maiores tradições evangélicas, com maiores tradições disso, daquilo, os guerreiros. Nós lembramos bem a questão dos anos 70, entre Inglaterra e outro país lá ao lado, que eram briga entre cristãos e briga entre evangélicos. Eram guerrilhas terríveis. E aí, onde é que fica tudo isso? Nós vimos no Oriente Médio o islamismo da mesma forma, guerreando, mas eles estão uma defesa, porque eles estão lutando, defendendo sua família, não são culpados das guerras. Tem aqueles que guerreiam dentro das suas... E
oprimem a pessoa. Mas isso não é visto. Quando fazem uma opressão, que é dentro da casa, tudo está bem tranquilo. Mas quando é fora da casa, nada disso acontece, entendeu? Ninguém aceita. Tem muitos casos que são coisas que não dá para a pessoa aceitar uma situação dessa. De ver as pessoas usar a sua religião, usar um livro dizendo que é a palavra de Deus, como eles enchem a boca, no entanto, totalmente as suas atitudes é contra o que está escrito nos próprios pergaminhos que lá dizem que está escrito. Eu coloco em dúvida porque realmente eu vejo que esses que defendem são os que mais atrapalham. Vem de ajudar, vem de erguer, não. Eles não têm misericórdia de ninguém, eles não têm misericórdia de quem trabalha, porque tem que levar o seu pão. É como se fosse, faz a cabeça da pessoa, que a pessoa tem que levar todos os meses o seu dízimo. É um pão que ele tira da sua casa. Ah, mas é para Deus. A pessoa dá com o coração, ela dá com aquela fé. Mas a misericórdia é tanta que é abençoado pela misericórdia que Deus tem para com ela. Mas não pelo que aqueles que estão na obra, de ajudar e dar o apoio. Não, é troca de oração em troca do dinheiro. Aí dizer que não é, então por que os políticos estão brigando pela política? Brigando para serem senhores do universo. Não, mas porque Deus, se tomar conta logo, Jesus volta logo. Que Jesus é esse? Que precisa dominar o homem com rédea. Não precisa nada disso. Se você olhar, a verdade não é nada disso. Eu sempre falo e eu tenho certeza, nós não precisamos ser objeto de zombaria, nem precisamos ser escravos de ninguém. Porque o que está por trás de toda essa religiosidade é a escravidão. A escravidão moral, a escravidão social, a escravidão moral, além da moral, da família. Não é só da sociedade, mas da família. Porque, na verdade, quando assumem a posição, é exterminar aqueles que acham que são formiga no meio da sociedade. Então, se você vê um mendigo na rua, ninguém procura dar uma mão, tirá-lo daquela condição, da escola, fazer alguma coisa. Não, ao contrário, procura exterminar, expulsar daquela região. Tem vergonha daquela situação humana. Eu já vi mesmo, aqui dentro de São Paulo, pastores expulsar o mendigo, pisar no mendigo, mandar sair, tirar do outro, para o outro lado. Bêbado na igreja, mandar para sai daqui, sai daqui. Se a pessoa entrou ali, por que você não dá um apoio para ele sair daquela situação? Ah, não, é o contrário. É tudo feito por baixo do pano. Então eu estou falando porque eu estou com consciência do que estou falando. Não é que eu estou defendendo o aborto, estou defendendo a verdade. O que é a verdade? Qual é a verdade? O que é que está por trás dessas vidas que são tão moralistas, se não é o capitalismo? Se não é o capitalismo, ou seja, o enriquecimento fácil, o enriquecimento ilícito. Porque, na verdade, talvez no século anterior não tinha lavadora dentro da igreja. Hoje tem lavadora. Tem lavadora e é dessa forma que se faz. Se lava e se passa. Então tem ferro para passar e máquina para lavar. E é muito fácil quando é assim. Então você pode comprar o que você quer. Pode trocar por o que você quiser. Trocar as almas por dinheiro. Almas que eu digo, pessoas vivas que estão ali, membros que estão ali sentados em sua adoração, com a sua sinceridade, são trocados por valores para que eles possam edificar mais, construir mais e chamar mais gente para ter mais ainda. Porque as almas são trocadas por valores de voto. Quanto é que a alma vale? Quanto é que vale? Quanto é que você tem na igreja? Tem um tanto. Mas eu tenho meus amigos, eu tenho tal, em cidade tal, eu tenho um tanto, posso te arrumar tanto. E você virou o quê? Objeto de troca. Isso não vem de agora, isso já vem de muitos anos. Mas agora piorou a situação. Agora escancarou-se. Agora está escancarado para quem quiser ver, entender, está aí. Aí, vamos fazer o quê? Você vai me dizer para mim que nós vamos aceitar tudo? É a cabeça de cada um.
Eu tenho a minha posição de dizer: zelo para que tenham todas as pessoas que possam alcançar a sua felicidade. É direito de todos alcançar a felicidade. Não é direito seu de tirar de outro a sua felicidade para que você seja mais feliz e o outro mais miserável. Não é direito de enganar uma pessoa dizendo que ela vai para o céu, que ela vai ter feliz depois da terra. Como é que ele pode afirmar que ela vai ser feliz? Ah, porque Jesus escreveu. Onde é que foi que Jesus escreveu? Qual livro? Me diga. Onde está o escrito que Jesus escreveu? Jesus falou e não estava lá para ouvir, mas falou. Lógico, falou porque ele era humano. Mas onde é que está o livro que ele escreveu? Escreveu, que dizem que escreveu, foi Paulo, Pedro analfabeto, não sei como analfabeto, escreveu, mas escreveu, dizem segundo que ele escreveu. Então é assim, quando se diz uma coisa, tem que ser aquilo porque foi Deus que falou ou foi o homem que escreveu? Existe uma coisa, ou seja, o amor divino está sobre toda a criação. O amor de Deus, ele repercute sobre toda a criação. Esse é o amor que as pessoas assim expõem. Agora, o que eu não concordo é a forma das pessoas colocarem que tudo é Deus. Deus para lá, Deus para cá, Deus para lá, Deus para cá, mas é só o dinheiro entrando. É dinheiro entrando. Mas quando se fala em ajudar, as portas se fecham. Eu me lembro de uma situação que eu trabalhei com um árabe. E toda vez que chegava alguém para procurar por ele, e dizia: eu estava, fulano está aí, ele dizia: não está não. Mas eu vim para pagar. Aí ele dizia: então sou eu. Quando era para receber, ele não era ele. Ele me chamava de primo, primo para lá, primo para cá, primo para lá. E quando chegava uma pessoa que dizia assim: olha, o seu fulano está aí, ele já morreu, mas mesmo assim respeitá-lo. Aí ele ficava olhando para mim com seriedade e dizia o quê? Não, que era ele não. Você quer falar com quem? Mas o que se trata? Ele perguntava dos fundos. É para pagar? É para pagar. Então sou eu. Mas se fosse para receber, ele dizia que você não está. Então é assim, a pessoa às vezes pensa que os outros é tolo, entendeu? Quando é para ele fazer alguma coisa, ele nunca está, mas quando é para receber, ele sempre está, é ele que está ali. Então, o que está acontecendo no nosso mundo, na nossa atualidade, na nossa realidade, é que hoje o evangelho ficou banalizado. Banalizaram a Bíblia, banalizaram o nome de Deus, banalizaram o nome disso, o nome daquilo. Porque eu pergunto para você, quem foi que batizou a Deus para ele receber o nome? A gente só é batizado para receber o nome e para receber a salvação. Se Deus foi batizado para receber o nome, ele recebeu salvação de quem? Porque todos que é batizado é para receber salvação, para entrar no reino de Deus. E Deus foi batizado por quem? Para ele entrar no reino próprio, ou no próprio reino a qual pertencia a quem? Eu não sei. Eu quero que você pense nisso. Porque todo mundo tem um nome porque foi dado pelo pai e pela mãe, porque as origens dão um nome para identificar fulano. Mas Deus, quem é que deu o nome a ele? Eu coloco aqui uma situação clara, bem clara para você. Vamos colocar a história de Moisés. Moisés perguntou, conversando com Deus, e ele disse: eu sou o que sou. Quem és tu? Eu sou o que sou. Ele não disse: eu sou fulano, eu sou Antônio, sou Beltrano, não disse: eu sou Javé, eu sou Jesus, não disse nada disso. Ele disse: eu sou o que sou, segundo o que está escrito. Não estou colocando nada. Eu quero que você entenda. O que está escrito é: eu sou o que sou. Eu sou quem? Eu escrevo no meu livro isso, eu sou quem? Quem você é? A minha pergunta sempre nos meus vídeos: quem você é? Porque ele disse: eu sou o que sou. E você é quem? Se aquele que você considera Deus, ele é o que ele é, então quem ele é e o que você é? A minha pergunta que eu sempre faço: quem você é, o que você é? Quem é Deus? É a pergunta minha. Ele disse: eu sou o que sou, segundo Moisés escreveu. O que Moisés falou também não sei se ele escreveu.
E também não sei se foi Moisés que falou, porque eu não estava lá. É o que está escrito nos livros, que assim dizem que é pergaminhos. Porque tem muita coisa que o tempo eu vou soltando aqui. Até mesmo as coisas que as pessoas colocam, que são, e muitas das coisas que dizem que são, não são. Que nem um caso, dizem que aconteceu, que está escrito, que Jesus estava escrevendo na areia e a pessoa ali apareceu. Não, a história é a seguinte, vamos colocar porque vai ficar fora de forma. A história é a seguinte. Havia uma confusão ali no meio dos judeus e os que estavam ali queriam jogar pedra nela, tudo querendo jogar pedra nela e falando que... E ele perguntando, conversou e pegou a mulher, colocou do lado e perguntou para todos que estavam ali: quem de vocês que estão aí não é culpado de alguma coisa, não tem uma culpa na sua consciência, atire a primeira pedra. E ali todos olhando a sua própria consciência, a sua própria integridade, disse: ninguém aqui tem condições de falar alguma coisa, porque na verdade cada um tinha uma culpa, cada um tinha um problema. E todos que ali tinham, se queriam apedrejar aquela mulher como prostituta, já tinham tido caso com a mulher. E aí quem é que ia acusar? Porque por baixo do pano todos tinham caso. O problema ali era ciúme da mulher. Mas essa história não está escrita na própria escritura. Essa história foi colocada e posta ali dentro. A verdade não está lá, porque nos livros antigos realmente isso não está escrito. Apareceu, não sei como, de um tempo para um tempo, apareceu e está lá. Então no Novo Testamento, no livro, todo mundo tem essa história. Mas nos livros antigos não aparece. Tanto é que nos livros, Bíblias de outras regiões não tem, só tem na do Ocidente. Então são histórias que a gente vê, que a gente sabe que, olha, mas se não estava lá, quem colocou? A história foi verídica? Não está nos livros antigos, mas mais antigo, mas está no livro de hoje. E a turma diz que é verdade. Então são coisas que a pessoa fica naquelas dúvidas. É o tal caso, uma coisa que você vou colocar aqui, todo mundo coloca, Jesus, aquele problema todo. Eu, estudando a história, a vida, a pessoa do Cristo, a pessoa em si, o homem Cristo, não é as coisas que as pessoas colocam escrito. A verdade é essa. Porque quando você depara com uma situação, não se trata aqui de blasfêmia, não. Se trata de uma realidade, olhar o homem como ele é. A personalidade interna do homem é outra coisa, o aspecto é outro também. O homem é composto de 3 posições: do cérebro, do corpo, não é verdade? E do seu caráter. Dos seus pensamentos e daquilo que ele demonstra fora para as outras pessoas, e o corpo que apresenta a sua personalidade, as suas atitudes. Então são 3 pessoas que estão no homem. O que eu quero colocar aqui é que quando você vê aquela mulher passando, untando o corpo de Cristo, como assim é colocado lá nos livros, aí você diz, quem era aquela mulher que ia assim? Porque você sabe, bem claro, claramente sabe, que os homens, principalmente nos meios mais evangélicos, mais radicais da Torá, a mulher não pode passar óleo no corpo do homem. A mulher não pode ungir o homem, não pode untar o homem. A minha pergunta é, se a mulher não pode tocar no homem, e mesmo ele sendo solteiro, a mulher não pode tocar no homem. E se aquela mulher ungiu o corpo de Cristo, ungiu o Cristo, como assim é colocado, quem era aquela mulher? Aí dizem, é Maria Madalena. E nos livros antigos diz a possibilidade dela ser esposa de Jesus. Aí causa um escândalo para todo mundo. Mas se a mulher não podia tocar no homem solteiro, não podia, ou mesmo que seja estranho, a mulher sempre era separada. E por que aquela mulher ungiu o corpo de Cristo? É para pensar, meu amigo. É para pensar. Porque você vê tanta hipocrisia, tanta coisa no meio do pessoal, falando tantas coisas, e você não para pensar esses pequenos detalhes, se existia, como essa moralidade toda, aí diz, não, é porque ele autorizou a fazê-lo. É a minha pergunta. Será que ele ia escandalizar? Será que ele ia fazer um escândalo no meio dos seus seguidores, daqueles que estavam ao seu lado? É a minha pergunta, deixo para você pensar.
Analise bem, pense nessa situação. Se a mulher não podia tocar no homem, e ainda hoje no Oriente, você sabe bem, os costumes do Oriente Médio, ainda a mulher não pode tocar no homem, a mulher deve ficar coberta. Israel está mais aberto hoje por causa que fugiu para outros povos, mas ele é muito mais radical. Tanto é que, volta a história do vídeo anterior, que por apenas um namorado ter tocado na filha, eles mataram toda a região. Imagine aquela situação. Então, deixa para você pensar. Analise bem. O que as pessoas não querem ver, procuram ocultar, procuram não dizer a verdade. Eu me coloco aqui. Se houvesse o casamento de Cristo, para mim seria indiferente nenhum. Não teria diferença nenhuma. Ele era homem. Qual é a diferença? Qual é o problema? Ah, porque é o Filho de Deus? Aqui as pessoas colocam. Eu vejo de outra forma, de uma forma muito mais ampla, muito mais clara. Não vejo pecado, porque segundo o Espírito, não vejo pecado no casamento. Mas aí aqueles que querem defender o lado, então eu não coloco nem um lado, nem coloco do outro, porque eu me lembro de uma passagem interessante. Ele estava fazendo uma reunião e ali passou Maria. Ali Maria passando na porta, né? Não, vamos colocar de outra forma. Alguém chegou e mandou chamá-lo. Né? Alguém chegou perto da mãe, a mãe disse para ele chamar ele. E disse, olha, tua mãe e teus irmãos estão lá. Aí ele disse, quem é minha mãe e meus irmãos que estão aqui? Então essa passagem mostra que ele tinha irmãos e tinha sua mãe. Ele não era filho único como as pessoas colocam. Ele tinha mas tem muita gente que diz, era só os filhos de José. Maria não teve filho. José ficou morando com ela, era desde os 18 anos até a sua idade, que não se sabe bem qual a idade até que ele chegou, e diz que ele já era velho quando casou com Maria, segundo cita que eu não estava lá. E aí depois não teve mais filho nenhum, só teve Jesus e ficou ali com ela dentro de casa sem mais contato com ela. Aquilo que passa para as pessoas é isso, que é verdade não. Se você ler os livros mais profundos, com mais intensidade, você vai ver que ela teve filhos além do próprio Jesus. Agora, tem histórias que as pessoas não aceitam. Eu aqui estou contando a história por cima, não estou nem sendo detalhista. A história de quando Maria vai chamá-lo e manda alguém chamar e diz, olha, tua mãe e teus irmãos estão lá. Sabe, meus irmãos são aqueles que ouvem e escutam a palavra. Então foi isso que ele disse, a expressão, porque não querem fugir um pouco do texto, foi isso que ele disse. Mas o que eu quero colocar aqui, os pontos que as pessoas não observam. Coloca aqueles pontos em que as pessoas se emocionam, mas não vai mais além. A mente fecha ali, não observa o que está ali. Não há pecado se ele houvesse casado. Qual era o pecado dele ter casado? O pecado foi em ter matado sem ele. Eu deixo para outro vídeo isso. Ao longo eu vou deixando, porque eu prefiro não avançar muito. Porque eu vou dizer, não, eu quero mostrar cada detalhe, cada ponto que você pense. E pesquise, porque eu não vou aqui detalhar a história como realmente as pessoas colocam. Eu coloco os pontos que as pessoas devem analisar, devem pensar, devem procurar entender. Não é dizer, não acredito. Não, você não pode dizer, não acredito no Cristo, não acredito em Deus. Não, não pode ser por aí. Tem que entender quem era o Cristo. Esse é o meu ponto, não é como as pessoas colocam. Quem era esse Cristo? Que milagres ele fez, eu não duvido, de maneira nenhuma de ter andado sobre as águas, eu não duvido nada disso. Vou mais além, não duvido nada disso. Eu prefiro deixar que as pessoas raciocinem. Prefiro que as pessoas tenham dentro de si consciência de realmente o que eles acreditam. O que é que realmente é. Quem realmente foi. O que ele representa para nós. Nas nossas vidas de hoje. Isso é que é o problema. Que muita gente não observa. Ficam só colocando, endeusando e fazendo as trapalhadas aí, colocando Deus cá, Deus lá, que eles fazem, do coração desses que fazem isso, Deus não existe. Já estão tão, que disse, está escrito lá no livro que Paulo disse, que estão com a sua mente já cauterizada pelo pecado, pelo zelo, pela ganância, pela cobiça, por a vontade de querer se manterem como deuses no trono divino terrestre.
Você vê que cada um quer ser um Deus, cada um quer responder para uma grande multidão. E na hora do dinheiro, o dinheiro venha dinheiro. E aí você não veio, nunca recebeu um convite para sentar na mesa de um deles para comer um pão com eles. Pensa bem nisso. Você não fique se preocupando. Acredite em Deus, confie no seu Deus, porque eu vou continuar falando quem é Deus, o que é Deus e quem é Deus da sua vida. Essa é que é a minha pergunta. Porque muita gente tem, como eu sempre falo, Deus é o seu parceiro. Deus está na sua casa, Deus está tudo está Deus, mas Deus nunca está. Então, eu pergunto, é problema. Então, deixa para você pensar, vamos continuar para frente. Agradeço por vocês terem estado aqui, até aqui comigo. Eu não estou aqui para te atrapalhar, não estou aqui para te fazer você desacreditar de Deus, ao contrário. Não quero que você perca a sua fé, mas que procure entender dentro de si mesmo as razões que te levou a essa condição de você estar nesse temor para com o teu Criador. Se você acredita no seu Criador, porque sei que existe algo muito mais do que simplesmente se espera ou que simplesmente se acredita. Existe algo muito mais superior, porque quando nós estudamos a profundidade da raiz da razão da existência, e você vai procurar na parte da quântica, e você entra no mundo quântico, você vai ver que é muito mais profundo. Existe muito mais coisas para se aprender, coisas que estão ocultas entre uma parede e outra, entre a tua realidade e a outra realidade que você não pode observar. O homem só começa a conhecer a verdade quando ele entra dentro de um telescópio e olha para fora, vê que existem bilhões e bilhões de estrelas e astros que estão ali no espaço, pedaços de rochas, e alguma coisa aconteceu nesse universo para tu existir. Alguma coisa aconteceu para que isto venha existir. E nós fazemos parte de tudo isso. Vamos ao próximo vídeo.